Interlúdio. Na cidade que fazia parte da Aliança Cidade-Estado de Carnaçus, Peibart, a residência da prefeita da cidade estava iluminada como sempre. A proprietária da residência, Riquista Cabelia, pegou os documentos acumulados e começou a ler. A Aliança Cidade-Estado era composta por Carnaçus, Bepo-Alo, Gaitra-Leste, Gaitra-Oeste, Veneria, Grande Listara, Oacnes, Novas Oacnes, Gran-Vites, Ris, Franklin, e, finalmente, Peibart. Esta cidade fazia parte das 12 mencionadas que formaram uma aliança. Cada cidade, incluindo os outros territórios adjacentes, possuía, em média, uma população de 400 mil habitantes. A maior cidade abrigava 600 mil. Entre essas cidades, Peibart foi uma exceção, pois as outras cidades nunca tiveram uma única raça com maioria superior a 40% da população. A Aliança Cidade-Estado era uma união de várias raças e cidades. Se alguém retrocedesse o tempo alguns séculos atrás, encontraria a enorme nação que foi a origem da Aliança Cidade-Estado. Devido ao enorme colapso, 14 cidades-estados apareceram, e cada uma tinha sua própria metrópole. Depois que isso aconteceu, houve muito derramamento de sangue entre as cidades-estados, ou melhor, pequenos países. Essa situação continuou com os estados se unindo e dividindo à exaustão, até que ocorreu o que veio a ser chamado de Grande Debate, no qual a aliança atual entre as 12 cidades-estados foi formada. Mesmo assim, ainda era difícil abandonar preconceitos tão enraizados. Embora um século atrás fosse muito para raças de vida curta, para algumas das raças longevas, a lembrança estava fresca na memória. Por esse motivo, quinquenalmente realizavam um torneio para aqueles que ainda guardavam rancor do passado pudessem extravasar antes de descontarem em terceiros. A cidade que sediaria o próximo torneio era Peibart. Embora fosse verdade que o mínimo de tempo para se preparar fosse de 4 anos, eles justamente só tinham os 4 anos. O torneio consistia de 16 eventos, mas havia um que se sobressaía: o Conelier ou combate simulado. Também era conhecido coloquialmente como troca de murros. Cada cidade-estado enviava 10 de seus combatentes mais fortes que lutariam com outros combatentes sob a proteção do item mágico conhecido como Padrão de Paz. Era o mais divertido e chamativo dos eventos e bastante popular entre a população. Chegará ao ponto em que a maioria das pessoas achava que não havia problema em não ver todos os eventos, exceto este. Por esse motivo, seria inadmissível permitir que ocorressem o mais tênue dos erros durante esse evento. Não por demasias, de fato um tumulto com baixas maciças aconteceu no passado quando a cidade-estado de Oacnes não se preparou adequadamente para o evento. Mesmo depois de 40 anos, a frase organizador de Oacnes continuava sendo um título depreciativo para incompetentes. Embora estragar qualquer um dos eventos pudesse incitar raiva, o Conelier era o único evento que sequer um meio erro seria permitido. No entanto, o alto escalão do governo de cada cidade sabia que o organizador de Oacnes não era o pior dos males, o grande problema estava na falta de atenção contra os espectros subjugados. Não havia nenhuma evidência direta para apoiar a existência desses espectros. Mesmo aparecendo uma única vez, o erro que causaram foi fatal. Kista esfregou o canto dos olhos depois de terminar de ler os documentos. A última vez que Peibart sediou o torneio foi há cerca de 50 anos atrás. Os membros da equipe principal encarregada da organização haviam falecido há muito tempo. Embora tivesse se esforçado para aprender as rotinas do zero, ela ainda sentia como se pudesse desmoronar com o estresse e a pressão de toda essa provação. Ela perdia o sono toda vez que lhe vinha à mente a ideia de que o torneio poderia terminar em fracasso. Kista não segurou o riso depreciativo. Ela ainda tinha 4 anos pela frente e já estava nesse estado. Como seria quando estivesse perto da cerimônia de abertura? Ela já estava irritada com isso. Mas, ao ler os documentos deixados por seus antecessores e anotar todos os seus pensamentos e ideias, houve um breve momento de alívio. Quando Kista estava prestes a pegar outro punhado de documentos, alguém bateu na porta. Ela se levantou da cadeira e foi atender. Do outro lado, estava o rosto familiar à sua espera. Era seu avô, o ex-prefeito da cidade, Riberum Cabelia. Não apenas era o grande responsável pela paz duradoura de Peibart, mas também foi o prefeito quando o torneio foi realizado pela última vez em Peibart. Avô Sama, Kista o cumprimentou com um sorriso. Veio aqui porque quis ou estava por perto. Eu teria ido lhe ver se tivesse me chamado. Tudo bem, só estou dando uma esticada na espinha. Minhas pernas não funcionam mais como costumavam, mas se eu ficasse preso em casa, aí que se atrofiariam de vez. Além disso, Kista, desculpe por interromper seu trabalho, como vão as coisas? É claro que estou bem, avô Sama. Por favor, entre. Kista conduziu seu avô em direção ao sofá, onde eles se sentaram de frente um para o outro.
Berun serviu chá quente nas 2 xícaras que Kista havia preparado. O líquido verde pálido emitia um aroma suave e refrescante que permeava toda a sala. Então, Kista, ouvi de uma das empregadas que não tem dormido bem ultimamente. Embora ela não quisesse que seu avô se preocupasse, ela não podia mais esconder isso. É verdade, avô-sama. É difícil pegar no sono, pois o tempo todo penso no que pode acontecer daqui 4 anos. A maioria das pessoas daria risada da ideia de alguém se preocupar com o que aconteceria em 4 anos no futuro, talvez até dissessem que ela estava muito ansiosa. Berun, no entanto, não estava rindo. O peso dos encargos que um prefeito tinha que arcar era um sentimento que ele, naturalmente, conhecia muito bem desde seus longos anos servindo como prefeito da cidade. Kista, se ficar assim tão cedo, vai acabar estragando sua saúde. Este chá de ervas lhe ajudará a se acalmar. Beba e durma cedo. Um líder excepcional não é aquele que pode fazer muito em pouco tempo, mas sim aquele que sabe como delegar adequadamente suas responsabilidades aos subordinados adequados. Não importa se é você ou eu, nem mesmo o quanto podemos fazer sozinhos, entendeu? Muito obrigada mesmo. Mas, tem uns trabalhos que preciso entregar em breve. Tem algo a ver com as cidades vizinhas. Não me lembro de ouvir nada sobre o rei Equestre fazer algum movimento. O inimigo da aliança cidade-estado era um rei que ocupava as vastas planícies do leste, o rei Equestre. Como Peibart não estava nem perto das planícies, sempre que o país estava sob ataque, eles apenas precisavam enviar seus recrutas. As notícias do Império recentemente se tornando um estado vassalo, certamente já ouviu falar disso. A questão do quanto deveríamos estar em guardas contra o reino feiticeiro é algo que deve ser resolvido o mais rápido possível. Ah, o reino feiticeiro. A expressão de Berun ficou apreensiva. O país que vassalizou o Império ainda tinha apenas uma única cidade. Havia também boatos de que eles haviam assimilado a infame organização assassina para suas alas. Havia todos os tipos de boatos e fofocas circulando, se eram verdadeiros ou falsos, era difícil dizer. Kista se lembrou de alguém. O imperador do Império, Jirkniv Hunifarlor de Unix. O jovem imperador conhecido como o Imperador Sangrento, ela o encontrara uma vez como parte de uma missão diplomática, como uma autoridade de alto escalão do enviado ao Império. Eles conversaram um pouco no baile de gala realizado depois. Era bem agraciado com inteligência, riqueza e charme, o esperado do líder de um país. Como alguém como ele tornou-se o vassalo de outro país? Tinha que haver uma razão para isso, só poderia estar cobiçando alguma coisa. No que diz respeito ao processo de coleta de informações sobre o reino feiticeiro, eu poderia incomodá-lo para mexer uns pauzinhos, avô-sama. Berun, por ter sido prefeito por muitos anos, tinha muitas conexões, bem mais do que Kista. É claro que ela se encontrou com a maioria das conexões dele quando herdou o cargo, mas a informação seria muito mais precisa se fosse Berun quem pedisse. Claro, Kista. Apesar de não ser exatamente pelas minhas conexões, ouvi falar de alguns bons aventureiros que acabaram de imigrar do Império para cá, será melhor perguntar a eles. Sim, por favor, desculpe incomodar-lhe com isso, avô-sama, muito obrigada. Kista abaixou a cabeça profundamente. Mesmo sendo parentes, ele era alguém com quase 80 anos de idade e ainda assim poderia assumir o papel de prefeito sem nenhum problema. Na região, era referido com respeito como a Águia de Peibart. Isso era algo que ela tinha em mente desde a juventude. Me agradecer por isso seria não é nada, aceito sua gratidão, Kista. A partir de hoje, mesmo que apenas temporariamente, durma cedo. Estamos entendidos? Sim, avô-sama. Mais uma vez, obrigada por todo o cuidado que tem por mim.